Eu tô que tô na Globo, eu tô em gol. Essa música é da Copa de 98, né? Não de 94. A de 94 é Eu Sei Que Vou do jeito que sei, de gol em gol, com direito a replay, com o coração batendo a mil, é Taça na Raça Brasil. Estamos em clima de Copa do Mundo neste canal, mas sempre com uma conexão com a NFL. Afinal de contas, não faria nenhum sentido eu falar de Copa aqui, né? Vencedores e perdedores da fase de grupo da Copa. Eu não vou fazer essa loucura, né? Momento Glória Pires. Eu não tenho nenhuma condição de opinar sobre futebol, eu não estudo o assunto, não vai fazer sentido nenhum eu fazer isso. Talvez para os membros, talvez, em clima jocoso, em clima de alegria, talvez, mas aberto com certeza não. Então, aproveitando que tem Copa do Mundo, vocês só estão pensando nisso e eu tenho que postar alguma coisa aqui para vocês não pensarem que eu fui pro programa de proteção a testemunhas, ou que eu estou hibernando até agosto, a gente vai fazer um vídeo que é o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estádios da Copa de 94, que eram estádios de futebol americano também, e que fim levaram? Basicamente o vídeo é esse. Foram 9 estádios que tinham uma ligação ou com a NFL ou com college football há 20 não é há 20 anos a Copa de 94, né? 32? 32 anos a Copa de 94. Fun facts, em 94 eu estava nos Estados Unidos, na Flórida, e vou contar essa história muito absurda. Eu fui parar no hospital com 4 anos, eu quase morri. É sério isso, é muito sério. Por quê? Porque minha mãe descobriu que nos Estados Unidos tinha uma sociedade com vários produtos diferentes, um laxante, né, com formato de chocolate. E aí, eu com 4 anos, achei muito legal aquele chocolate, comi pra cacete, fui parar no hospital, a conta vocês imaginam como foi, porque nos Estados Unidos não tem SUS, né? Então só a ambulância foi $500. Eu quase morri nos Estados Unidos, estraguei a viagem da família inteira, fiz um monte de cocô no restaurante, mas deu tudo certo, né? Aqui estamos vivos, graças a Deus, embora eu tenha quase estragado tudo. E talvez aí que nasceu, fizemos todo o estrago que podíamos. Vamos lá! São 9 estádios na Copa de 94 e se esse vídeo der certo, eu falo quais são os estádios da Copa de 2026, que também tem ligação com o futebol americano. Mas aí é menos legal, né? Todo mundo já sabe quais são os estádios, enfim. Vamos começar com o Rose Bowl, que chama assim Bowl tigela porque ele tem formato de tigela. E por conta disso, o Rose Bowl Game, o jogo realizado na Tigela das Rosas, porque tinha a Parada das Rosas, lá em Pasadena, vira metonímia para jogo de futebol americano, para grandes jogos de futebol americano. Aí você tem o Orange Bowl, o Cotton Bowl, que daqui a pouco eu vou falar, outros jogos clássicos aí do college football nessa esteira. O Rose Bowl havia sido sede do Super Bowl, né, em mais de uma ocasião inclusive. Em 1994 continuava sediando o jogo entre um time da Big Ten e da Pac-8, acho que era Pac-8 na época, enfim, no dia 1º de janeiro, ano novo. E em 1994 foi final da Copa de 94. Mas não só, o Rose Bowl também acabou sendo sede, palco de outros jogos bem interessantes daquela Copa, como por exemplo aquele que talvez seja o melhor jogo daquela Copa, que é a Argentina e Romênia, né? E que foi a melhor partida da Argentina na Copa, como diria Carlos Eduardo Galvão Bueno, a melhor partida da Argentina foi a partida para casa, né? Então, ainda tem um golaço do rádio. O Rose Bowl foi sede, então, de vários jogos naquela Copa e a final. E que fim levou? O Rose Bowl continua existindo e continua sendo palco aí para o Rose Bowl Game, né? Que é realizado todo 1º de janeiro, agora uma dinâmica diferente do college, né? Como vocês sabem, tem o playoff e tudo mais, mas o Rose Bowl continua existindo. Segundo aqui estádio que a gente separou, também na Califórnia, o Brasil jogou lá as oitavas de final contra os Estados Unidos, que é o jogo da cotovelada do Leonardo, no dia 4 de julho, é o Stanford Stadium. O Stanford Stadium, estádio da Universidade de Stanford, tá? E não é a Universidade de Stanford, é a Universidade Stanford, que não tem o D, é Stanford University, enfim. E ele foi reformado, ele não lembra em nada o estádio da época, 94. O Stanford Stadium, que também foi palco de Super Bowl, temporada 84, inclusive um Super Bowl épico, né? Dan Marino e Joe Montana, Dolphins e 49ers, é o segundo título dos 49ers. Ele foi completamente reformado no mesmo lugar e hoje continua sediando os jogos do Cardinal, né? Do time de futebol americano da Universidade de Stanford, que é muito ruim, inclusive, vez ou outra, revela algum talento. Dá pra falar que revelou Dave Bailey, né? Escolha número 2 do draft, embora ele tenha ido para Texas Tech depois, e claro, o Andrew Luck e o John Elway, os dois grandes exemplos. Agora vamos para o Pontiac Silverdome, que foi o único estádio fechado naquela Copa do Mundo, com grama natural, porque colocaram grama natural para a Copa, né? O campo não saía, isso começou com o Sapporo Dome na Copa de 2002, né? O campo saindo para tomar sol. O Pontiac Silverdome não existe mais nem o estádio e nem a Pontiac.
que é uma fabricante de carros que dava nome ao naming rights ali na região de Detroit. Casa dos Lions durante muito tempo, foi substituído pelo Ford Field e também foi palco do Super Bowl, além de jogos na Copa do Mundo. O Brasil jogou contra a Suécia, um estádio completamente fechado, na fase de grupos no Pontiac Silverdome em Detroit, tá? Foi sede do Super Bowl da temporada de 81, primeiro título dos 49ers e Bengals. Um estádio muito escuro, inclusive, naquela época. Na Copa de 94 já tem um trabalho melhor de iluminação. O estádio não existe mais, os Lions jogam hoje no Ford Field. Quarto estádio aqui, o Giants Stadium, que tinha esse nome mesmo com os Jets jogando como inquilinos, vamos dizer assim, né? E o Giants Stadium, um estádio dos anos 70, e que já demonstrava um pouco sinais de estar um pouco defasado nos anos 90. Ele é substituído na década de 2000 pelo MetLife Stadium atual, que é do lado do antigo Giants Stadium. Um ponto bem interessante daquela Copa do Mundo é que a FIFA colocou os times sediados e jogando com frequência em lugares que tinham um pouco a ver com esses times. Então, por exemplo, a Alemanha ficou sediada em Chicago, em Illinois, mas naquela região tem muito descendente de alemão. A Itália ficou sediada em Nova York, então jogou com frequência no Giants Stadium, inclusive a semifinal contra a Bulgária. E tem muito, né, descendente de italiano em Nova York, naquela região. A Irlanda também jogou, tem muito descendente de irlandês ali na Nova Inglaterra e também em Nova York como um todo. E o Giants Stadium não existe mais, hoje é estacionamento do MetLife Stadium, que é o estádio dos Giants e dos Jets, e aí tem uma dinâmica diferente da época, né? Na época colocava o logo da NFL no meio do campo, porque os dois times usavam, enfim. Hoje em dia o MetLife Stadium foi construído pensado nessa customização para Jets ou Giants em função de quem está jogando lá. Agora, um estádio que ainda existe, o Cotton Bowl, que chama assim, nessa esteira de estádios em formato de tigela, e que tem um clássico do college football. A palavra bowl poderia ser traduzida como derby, clássico, enfim, eu gosto de clássico, né? Então, o clássico do algodão. O Cotton Bowl, ele foi palco de um grande jogo da Copa de 94, Brasil e Holanda. Vitória do Brasil, o Brasil abre 2-0, a Holanda empata. Uber Cup é perigoso! E aí o branco faz o gol de falta para conseguir colocar o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez em bastante tempo. E uma vingança contra a Holanda, né, que elimina o Brasil na Copa de 74. A Holanda que tomaria outra surra, isso não é uma surra, né? Mas em 98 e se vingaria em 2010, não quero falar sobre isso. E, aliás, falando de 2010, o Andrei, que faz o canal Por Hoje Andrei, tá fazendo vídeos maravilhosos da Copa do Mundo aqui no YouTube, assistam depois, ele é muito bom, eu gosto muito do trabalho dele. O Cotton Bowl, ele ainda existe, mas ele não é mais palco do Cotton Bowl Classic, que agora está no mundo de Jerry, né? Desde 2009 ele é realizado, o Cotton Bowl, com esse nome, né? Cotton Bowl, faz parte dos playoffs do College Football, no AT&T Stadium, tá? Que é na região de Dallas, queira ou não, em Arlington. O Cotton Bowl, ele continua sendo palco da Red River Rivalry, que é o jogo anual que acontece entre Oklahoma e Texas Longhorns, do Arch Manning. Metade do estádio fica vermelho de Oklahoma, metade do estádio fica laranja, que laranja burnt orange, que eles chamam, né? O laranja mais escuro dos Longhorns, tá? Então o estádio ainda existe e ainda tem esse evento importante todo ano, a rivalidade do Rio Vermelho. Agora o Soldier Field, que ainda existe, mas não na sua configuração original, tanto que não é mais patrimônio da cidade de Chicago, umas coisas assim, e que os Bears não vão jogar mais em breve, né? Vai ter um novo estádio para os Bears aí em Indiana, sei lá onde que eles vão construir. Para mim não vai mudar absolutamente nada, mas para quem mora em Chicago vai ser triste, porque o Soldier Field é bem centralizado, né? Do lado Michigan. Tem um parque em volta, tal, bem bonito. O Soldier Field na época era um Soldier Field bem diferente, né? Com aquelas colunas greco-romanas, assim, coisa maravilhosa, que assim, quem gosta de colunas, né? Essa estética grega, que no Brasil também é muito popular em alguns lugares, ia amar ver aquilo lá o dia inteiro, né? Mas infelizmente construiu aquela nave espacial em volta. Eu não sou muito fã do Soldier Field, para ser muito sincero. Eu acho o estádio muito pequeno, mas eu gosto da atmosfera, né? Por ser dentro da cidade e tudo mais. O Soldier Field foi palco da abertura da Copa do Mundo, Alemanha e Bolívia, que tem um dado muito curioso. A falta de conhecimento do público americano como um todo, do americano médio, eu lembro até hoje, eu li no Guia dos Curiosos do Esporte, do Marcelo Duarte, era tamanha que num arremesso lateral, que, né, o jogador está usando a mão para passar a bola, que nem no futebol americano, houve aplausos no Soldier Field na abertura da Copa. A abertura da Copa, que também é um espetáculo extremamente cafona que fizeram naquela ocasião. A Dana Ross erra o pênalti que ela bateu, coitada, enfim. Soldier Field ainda existe, mas numa configuração bem diferente, que não lembra em nada o estádio original, embora as colunas tenham sido mantidas, mas parece, como falam em Chicago, que pousou uma nave alienígena no meio do estádio. O Citrus Bowl é o próximo e ele não existe na configuração que foi feita, né, em Orlando.
Aliás, é no Cotton Bowl ou é no Citrus Bowl a Brasil e Holanda? Será que eu cometi essa barbaridade? Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei... Vinheta na tela, Denis. Deixa eu achar isso aí. Como diria o professor Girafales, a única vez que eu estive errado foi quando eu pensei que eu estava errado. É bom que eu citei o professor Girafales porque eu estou fazendo essa homenagem a ele. Foi no Cotton Bowl, as quartas de final, não foi no Citrus Bowl. O Citrus Bowl ainda foi palco do Pro Bowl recentemente. Eu já estive nesse estádio, aliás, quando a gente cobriu o Pro Bowl em loco, na temporada 2019, janeiro de 2020, antes da pandemia, portanto. Mas ele não existe na configuração atual e continua sendo sede de jogos do College Football lá em Orlando. Não tem muito para falar sobre o Citrus Bowl não, para ser muito sincero. É um estádio bem padrãozão assim. Seguindo, faltam 2. O Foxborough Stadium é o jogo que marca o Tuck Rule Game, né? Aquela jogada que o Tom Brady finge que vai passar a bola e ele volta a bola pro corpo, o Charles Woodson dá um tapa, é fumble, não é fumble, pela regra não era fumble. Aquele é o último jogo no Foxborough Stadium nos playoffs de 2001. Na sequência, de 2002 em diante, o New England Patriots joga no Gillette Stadium, que inclusive será palco de jogo da seleção brasileira na Copa de 2026. Boston, que é uma cidade que tem bastante brasileiro, inclusive. Sobre o Foxborough Stadium, a grande marca dele naquela Copa foi o último jogo de Maradona, numa Copa do Mundo, com gol, inclusive, né? Aquela imagem que ele vai gritando em direção à câmera. E essa é a última imagem que a gente tem em Copa do Mundo, basicamente, do Foxborough Stadium. Foi demolido e hoje é estacionamento do Gillette Stadium. E para terminar, o RFK, Robert F. Kennedy Memorial Stadium, que foi palco de jogos naquela Copa também, de maneira um pouco mais tímida, em Washington. E ele ainda existe, se eu não me engano, né? Deixa eu checar aqui. Olha que pesquisa maravilhosa. Eu tinha visto isso, mas eu esqueci. Mas... O RFK, ele deixa de ser palco do que hoje é o Washington Commanders em 96, né? Eles vão para outro estádio um pouquinho mais longe. Eu não sei se ele ainda existe, esse estádio, ou se ele já foi demolido. Eu tinha visto que ele ia ser demolido. Was, então ele foi demolido. Agora tem a informação correta aqui. 2026, mas ele foi demolido... Tá, ele está sendo demolido. Então, informação de agora. Informação de agora. Inclusive, a tendência é que os Commanders tenham um estádio naquela região, né? Que vai ficar bonito, que tem o Capitólio no fundo e tal. Mas desde 96, os Commanders não jogam mais lá. Na época, como vocês sabem, o time chamava Washington Redskins, tá? Mas também foi palco de poucos jogos importantes naquela Copa do Mundo e foi palco dos 3 títulos da franquia, queira ou não, né? O Super Bowl não foi lá, mas os 3 títulos que a franquia tem foi quando jogava no RFK. Deixa eu pegar aqui, é isso aí. Eles jogaram de 61 a 96 nesse estádio. Outros times jogaram lá, né? Time de beisebol, o Washington Senators, o que mais aqui? A USFL jogou lá, o DC United da MLS jogou bastante tempo lá, jogou até 2017 no RFK. E o Washington Nationals do beisebol começou lá, antes de se mudar. E também teve o Military Bowl do College Football de 2008 a 2012. É isso? Deixa eu ver aqui se o estádio novo vai ser construído lá. O estádio foi fechado em 2019, para eventos, papapá. A demolição foi aprovada em maio de 2024... Em abril de 2025, o prefeito do Distrito de Colômbia, Muriel Bowser, chama Bowser, ela? Deve ser da hora ter o sobrenome Bowser, né? Jogar Mario, eu sou Bowser. E eu não tô igual ao Mario, tá? Tô mais Luigi, que eu sou mais alto. E o Roger Goodell, com o dono dos times dos Commanders, Josh Harris, anunciaram um estádio de 3,8 bilhões de dólares no lugar. É isso, eles estão demolindo para construir um estádio novo e vai ficar bem bonito. Lembrando que o draft no ano que vem é em Washington. É isso, fizemos todo o estrago que podíamos, que vídeo gostoso, boa Copa do Mundo para todos nós, eu estou sentindo que o Brasil vai ser campeão da Copa. São 17h15 do dia 29 de maio, está feita a minha previsão, pá, mentalizei, Deus falou comigo, o Brasil vai ser campeão da Copa. Porque faz 24 anos que não é, a Copa é nos Estados Unidos de novo, acreditem, vamos acreditar e vai dar tudo certo. Beijo carinhoso para todos vocês e até a próxima, tchau.